morenas, eu sou Raquel Morena, mais um vídeo para o meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre ortognática, como eu descobri que eu tinha que fazer ortognática, né? Quais são os processos, né, para você poder fazer uma cirurgia ortognática. Então, o vídeo vai ser sobre isso hoje, mas antes de tudo, comente, compartilhe, deixe seu like, tá? Se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para você sempre ficar ligado quando tiver vídeo novo. Lembrando que eu posto vídeo toda segunda, quarta e sexta. E eu sempre leio os comentários de vocês, né? Sempre leio os comentários, estou sempre respondendo, né? Então continue comentando, continue aí divulgando, compartilhando para o canal crescer, tá? Então, vamos para o vídeo. Bem, eu comecei a usar aparelho, né? Eu comecei a usar aparelho e à medida que eu fui fazendo o tratamento, a doutora percebeu que eu tinha a arcada dentária torta. Sendo que, quando você tem a arcada dentária torta, existe duas possibilidades. Uma de ser um problema ortodôntico, né, pelo fato do seu dente não estar alinhado e por isso a sua arcada dentária não fica alinhada, né? Então, isso se corrige com o aparelho. Então, a doutora estava achando, na época que eu usava aparelho, a doutora estava achando que poderia ser por esse motivo, né? E a segunda possibilidade é a má formação da arcada dentária, que aí isso daí só pode ser corrigido com cirurgia. Você vai usar o aparelho, mas o aparelho não vai consertar porque é um problema ósseo, né? Então é um problema de deformidade no osso da arcada dentária. Então a doutora, no primeiro momento, estava achando que era problema ortodôntico. Então nós começamos a usar, eu comecei a usar aparelho, né? E ela foi tentando corrigir. Na medida que o tempo foi passando, ela não conseguiu corrigir, né? Com o aparelho ela não conseguiu corrigir. Então o que ela fez? Ela me encaminhou para um médico especialista, que é um médico que trata, né, desses casos, é o bucomaxilo, né? Então eu fui encaminhada para um bucomaxilo, né, no Hospital Pedro Ernesto, que lá tem um setor só de bucomaxilo, especialmente para isso. Então eu fui encaminhada, fui para lá fazer minha primeira consulta, né? E a primeira coisa que eles já fazem é um molde da arcada dentária, para poder ver como é que tá a sua arcada dentária, como é que tá o osso, né? Para poder fazer a cirurgia. Então eu vou mostrar aqui. Quando eu fui lá, eu fiz vários moldes da minha arcada dentária. Eu vou mostrar para vocês a meu primeiro molde da arcada dentária. Então, quando eu fui fazer, esse é meu primeiro molde da arcada dentária, que é esse aqui. Não sei se vai dar pra ver. Vamos ver se vai dar pra ver. Esse aqui é meu primeiro molde da arcada dentária. E aí você deve estar falando assim: ah, Raquel, mas eu não tô vendo nada de estranho. O que acontece? Essa minha parte aqui, de baixo, ela é muito pra frente. Então, o que a cirurgia ortognática iria fazer? Ela iria corrigir essa parte da frente, não sei se vai dar pra ver. Ela corrigiria essa parte da frente, dessa parte de baixo, e entraria para poder os dentes se igualarem. Porque o correto, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, o correto é que os dentes estejam todos alinhados. E se você vê, não está. Você vê que nesse ladinho tem buraco, né? Aqui na frente ainda chega a estar alinhado, mas não é tanto. Então aqui, ó, essa parte aqui, ó, também não está alinhado. Então o que acontece? Esse foi meu primeiro molde da arcada dentária, para eles poderem ver, para eles poderem analisar.
E aí, o que acontece? Quando você faz o molde da arcada dentária, né, o médico, o doutor bucomaxilo, ele escreve uma carta para o seu dentista, onde você está fazendo tratamento, aonde tem que mexer ortodonticamente, não é na estrutura óssea, até porque não tem como, mas ortodonticamente é onde tem que mexer. Para quê? Para poder, quando eu for fazer cirurgia, não dar nada errado, né? Que aí, mexendo ortodonticamente, vai estar tudo preparado, o bucomaxilo só me leva para a mesa de cirurgia, coloca minha arcada dentária alinhadinha, mas com isso eu tenho que estar com o aparelho, né, para poder fazer ali o alinhamento. Então escreve uma carta, né, se escreve uma carta falando tudo o que tem que fazer. Ó, eu tenho que fazer isso, 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 isso e isso, aí você leva para o seu dentista. Aí o dentista vai analisar, vai ver, e aí ele vai começar a fazer as modificações. E aí, quando fiz todas as modificações, voltei lá, né, no prazo específico, voltei no bucomaxilo e fiz o meu segundo molde da arcada dentária, né? Então, ó, vou mostrar pra vocês o meu segundo molde da arcada dentária, que é essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui já é o meu segundo molde da arcada dentária, né? Fiz todas as modificações, o que ele pediu, que foi feito. E aí, porém, não estava pronto ainda para poder operar. Por quê? Porque o que acontece? Às vezes você vai fazer a cirurgia e a cirurgia não fica 100%. Porque às vezes a estrutura do osso, né, não vai ficar, o dente não vai ficar alinhadinho como tem que ficar. A estrutura da arcada dentária não vai ficar, né, do jeito que tem que ficar. Então não estava pronto, né? Então o que acontece? Ele mandou uma outra carta, é assim que funciona. Manda uma carta e o bucomaxilo fala o que precisa mais fazer. Sendo que aqui, quando eu fiz, nessa minha arcada dentária, não estava pronto. Por quê? O que estava pegando? Se eu fizesse a cirurgia, não ia ficar 100%. Ia ficar ali com um probleminha aqui, um probleminha ali, que acontece. Aí eu teria que fazer de novo, né? Então, eles têm lá no setor de bucomaxilo do Pedro Ernesto, eles têm muito cuidado, eles têm muito respaldo, muita responsabilidade para não você ficar indo para a mesa de cirurgia toda hora. Então, eles preferem trabalhar com precisão para quando você entrar na mesa de cirurgia, ficar uma coisa legal e você não precisar ter que fazer de novo a cirurgia, né? Porque é chato, imagina, você entra na mesa, faz, sai, não, mas não ficou legal, aí volta de novo. Então eles trabalham com essa precisão. E aí fui lá, fiz todo o tratamento, continuei usando aparelho, fiz todo o tratamento, né? Fiz todo o tratamento, fiz todo o que tinha que ser feito. Voltei no setor de buco maxilo, depois que fez toda a modificação que ele escreveu no papel. Fui para o meu terceiro molde. Meu terceiro molde aqui, vou mostrar para vocês. Fui para o meu terceiro molde. E aí, olha esse terceiro molde. Vou mostrar para vocês esse meu terceiro molde. Esse é meu terceiro molde. Meu terceiro molde. Que também não estava pronto ainda para fazer cirurgia. Aí você deve estar pensando assim. Desculpa, você deve estar pensando assim, mas Raquel, você fez, mas nunca estava bom. Gente, isso é uma cirurgia muito complexa.
né? Quando você faz uma cirurgia dessa, você vai estar descolando, a sua arcada dentária, né? Você vai estar usando parafuso de titânio, placa de titânio, não é uma coisa fácil, né? Então, assim, tem que ver como é que estava a estrutura, do meu osso, né? Também. Será que se eu fizesse a cirurgia, essa estrutura iria aguentar? Também tem isso, né? Também tem isso e não é uma coisa fácil, a recuperação é muito tensa. E aí, resumindo, eu não fiz a cirurgia porque eu não estava conseguindo chegar, né, os médicos não estavam conseguindo chegar num consenso, né, para poder fazer cirurgia. Eles não quiseram arriscar, porque senão eu teria que talvez entrar numa mesa de cirurgia de novo, futuramente. Não é isso que eles querem. O que eles querem é que você, né, eles querem fazer cirurgia e que você saia de lá 100%. Não ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Bem, eu não fiz a cirurgia. E aí o que ficou conversado entre eu, o médico e a doutora? Que eu tiraria o aparelho, porque o prazo de usar o aparelho já tinha terminado. Eu só estava usando o aparelho por causa da cirurgia ortognática. Eu ficaria, né, tiraria o aparelho e mais pra frente, futuramente, eu poderia fazer, voltar e ver se tinha possibilidade de fazer essa cirurgia, até porque hoje a medicina está avançada, né, hoje tem vários tratamentos, tem várias técnicas, né, avançadas para você estar fazendo a cirurgia, né? Então ficou acordado assim. Aí, bem, tirei o aparelho, não fiz a cirurgia, tirei o aparelho. E aí, quando você tira o aparelho, né, você não, no caso não faz a cirurgia, você tira o aparelho, aí você tem que usar uma contenção, que é essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. É essa contenção aqui. Mas só que eu só usei na parte de cima. Por que eu usei na parte de cima? Que a parte de cima é onde foi mais modificada para não voltar. Então, ó, eu usei essa... na verdade, primeiro foi essa, mas essa não ficou legal, o encaixe não ficou legal. E aí eu fiz essa aqui, né? Fiz essa aqui para poder usar na parte de cima. Aí eu ficaria 1 ano usando, né? Como é que eu usaria? No primeiro momento, no primeiro ano, eu usaria só para dormir, né? Dormia, usava, acordava, tirava, levava a vida normal. No segundo ano, eu usava esporadicamente, né? Usava esporadicamente, um dia sim, um dia não, né? E por aí até não usar mais. Então, o que acontece? Eu usei durante 1 ano? Não. Quando eu tirei, vou mostrar pra vocês. Quando eu tirei esse dente aqui da frente, estava juntinho. Se você pegar no primeiro, quer ver? No primeiro molde que eu fiz, já usando aparelho, o dente estava juntinho. Aqui, ó, o dente estava juntinho, né? E quando você tira o aparelho, o dente fica junto. Mas se você não usar a contenção, que é para dar uma segurada, né, no todo o trabalho que foi feito, já era. O dente separa e foi exatamente o que aconteceu, né? O dente deu uma separadinha, deu uma corridinha, mas nada demais. Que antes era muito mais separada, que entrava o dedo do meio, praticamente. Então, deu uma separadinha. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? É que hoje, se você tem um problema na mandíbula e for problema ósseo, né, tem como você resolver. Tem como você resolver com cirurgia ortognática. É uma cirurgia, não vou mentir para vocês, é uma cirurgia que é trabalhosa, muito trabalhosa, porque você fica meses,
né? Você fica meses sem poder se alimentar direito, você só pode no primeiro momento se alimentar com coisas líquidas, né? Aí depois de um tempo, né, você passa a comer coisas sólidas, mas bem molinho, e bem depois, você volta a ter uma alimentação normal que você está acostumado, mas ainda com muita dificuldade, porque é uma cirurgia muito agressiva, né? Você está mexendo na mandíbula, você está mudando a mandíbula de lugar, então você para poder se alimentar tem que ser uma coisa muito devagar, um processo muito cuidadoso, né? Porque senão a cirurgia pode ir por água abaixo. Tudo que foi feito ali para consertar pode ir por água abaixo. É trabalhoso? É muito trabalhoso. É dolorido? Dependendo da situação, é dolorido, né? Porque isso aqui teu fica muito sensibilizado. Essa parte daqui da arcada dentária fica muito sensibilizado, porque mexe, né, no osso onde você movimenta a sua boca. Então não pode falar muito, né? Não pode comer nada sólido, né? Tem que comer tudo, tomar muito líquido, comer coisa pastosa, né? Então tem que ter todo um cuidado, né? E quando eu descobri que eu tinha arcada dentária torta, mas não era um problema ortodôntico, foi aonde começou a minha saga, porque eu não fui pelo plano, né? Pelo plano de saúde, até porque na época eu não tinha plano de saúde, e eu fui pelo hospital público, sendo que no Pedro Ernesto, aqui no Rio, tem uma estrutura que eu particularmente eu não conhecia, que era a estrutura de bucomaxilo. Então é um lugar muito bem estruturado, né, com médicos assim reconhecidíssimos, né, que trabalha com melhor, que vai para palestra, vai para congresso, né, vai aprender sobre esse mundo, né, do bucomaxilo para trazer o melhor, né, para os pacientes, seja do hospital particular, seja do hospital público. Então, assim, é uma cirurgia que ela é muito complexa, mas que vale muito a pena, porque é um trabalho que é uma cirurgia que evita vários problemas, entendeu? Vamos supor, se você não faz uma cirurgia ortognática, futuramente você pode ter problema na arcada dentária, né? Quando você vai comer, você pode sentir dor de cabeça, né? Você pode ter um problema, você pode acabar deformando mais ainda a arcada dentária. Então, é uma cirurgia que precisa ser corrigida. Tem pessoas que, por causa da arcada dentária torta, tem problema respiratório, né? Então, precisa fazer a cirurgia para poder melhorar o problema respiratório, né? Tem muita gente que tem problema respiratório. Eu, graças a Deus, não tenho, mas tem gente que tem problema respiratório. E com isso precisa fazer a cirurgia para poder melhorar não só a arcada dentária, mas também melhorar o problema respiratório, né? Que às vezes incomoda muito, né? E às vezes é chato, né? Você tem uma certa dificuldade, mas é uma cirurgia que vale muito a pena. Eu não consegui fazer, né? Eu não consegui fazer. Vou te ser sincera, eu não sei se futuramente eu, Raquel, farei, né? Eu farei, não sei. Até agora não tá me dando problema nenhum, mas pode ser que no futuro dê. E aí eu tenho que pensar, né? Eu tenho que pensar, analisar, né? Porque é uma coisa que, né? Você tá mexendo com a estrutura do seu osso, você tá mexe com a estrutura respiratória, mexe com o respiratório, então tem que ter todo um certo cuidado, né? Então, assim, não sei se futuramente eu irei fazer, mas eu quis gravar esse vídeo para mostrar para vocês como é que funciona, né? Como é que é feito,
né? Como é que você se descobre que tem que você tem que fazer a ortognática ou não, né? Então, eu espero muito que eu tenha esclarecido, muito mesmo, eu espero muito que eu tenha esclarecido, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar aqui nos comentários, que na medida do possível eu vou estar respondendo, né? Eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, né? Qualquer dúvida que eu não que eu não souber a resposta, eu posso estar correndo atrás, né? Até com o médico que me atendeu, que até hoje eu tenho contato com ele, que é o Dr. Alan, né? Foi o primeiro médico que quando eu fui pro Pedro Ernesto, foi ele que fez, me acompanhou desde o início, né? Até um certo momento, porque ele era residente, mas até um certo momento, né? Então, todas as dúvidas eu posso estar tirando com ele, e as que eu souber, eu posso estar tirando e posso estar sanando essas dúvidas também, tá? Eu espero muito que eu tenha esclarecido, eu espero muito que vocês, né, tenham entendido um pouquinho, né, sobre cirurgia ortognática, né, que não é muito falado, mas muita gente faz, né, cirurgia ortognática, seja para corrigir a mandíbula, seja para corrigir um trauma, né, que teve na mandíbula, né, ou seja para corrigir a mandíbula e o problema respiratório, não importa, mas a cirurgia ortognática, ela tá aí para te dar um bem-estar, né, no seu sorriso. Não, essa cirurgia não é uma cirurgia que é estético, tá? Primeira coisa, se você tá achando que vai fazer cirurgia ortognática para ficar com um sorriso bonito, né, estético, não é, tá? O primeiro passo é consertar sua arcada dentária para que futuramente você não tenha problema. Entendeu? Não é que não tenha nada a ver com estética. Até tem, porque o seu sorriso fica mais bonito, né? Os seus dentes ficam alinhadinhos, fica uma coisa, né, apresentável, vamos se dizer assim. Mas o intuito da cirurgia ortognática não é fazer por estética. Não é. A cirurgia ortognática, o papel da cirurgia ortognática é melhorar a sua arcada dentária, né, que é cruzada, é torta, ou algum problema ósseo. O primeiro passo é esse, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, né? E um grande beijo e até o próximo vídeo.